Bom dia. Hoje quem está comigo aqui é o Mário Benedetti, autor uruguaio, maravilhoso. Acho que é o quinto livro dele que eu leio. No caso aqui, Quem é de Nós Outros, já vou comentar. E eu faço questão de adquirir, quando é possível, a obra, né, consumir a obra no idioma em que ela foi produzida, aqui no caso espanhol, porque eu entendo que as obras elas guardam o espírito do lugar onde elas são feitas. Então, isso é uma coisa minha, tá? Por exemplo, samba, bossa nova, cai bem em português brasileiro, assim como fado, né, Madre Deus, em português europeu. O rock em inglês, boleros, tangos, própria salsa em espanhol. Não é algo científico, né? É questão de gosto, de adequação. E sempre que possível, portanto, sempre que a minha capacidade me permite, eu gosto de consumir literatura, ou letras de música e tudo mais, no idioma em que foram produzidos. Né? Eu acho que ali você consegue captar a alma, ali, a mensagem do autor. Isso dito, meu primeiro contato com o Benedetti foi por obra do meu grande amigo Rafa Robles, que certa feita me convidou para fazer o contrabaixo na banda musical dele. E lá no repertório, que era de música latino-americana, entre outras várias pérolas, tinha ali a música Te Quiero, que é uma versão musicada de um poema do Mário Benedetti. Né? Te quiero, y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, por tu chanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Lindo demais, né? Somos pareja que sabe que não está sola. Vale a pena procurar o poema completo. Bom, o Mário Benedetti, a principal obra dele, na minha opinião, se chama La Trégua, A Trégua. É um romance premiado que baseou o primeiro filme argentino indicado ao Oscar, né, La Trégua. O filme é muito datado, não é assim tão bem produzido, né, o cinema argentino maravilhoso estava ainda engatinhando lá nos anos 70, se eu não estou enganado, mas o roteiro está lá, né, e vale muito a pena conhecer a história. Né, assim, sem dar spoiler, mas uma breve sinopse, né, se trata de um cinquentão, viúvo, que tinha perdido a esposa muito cedo, e ele passou mais tempo sem a esposa do que com a esposa. E ele nunca se casou novamente, nunca se relacionou. Cuidou dos filhos, né, que sobreviveram à mãe, e a vida para ele era cinza, sabe? Assim, ele tinha perdido o amor, né, e tinha perdido a esperança de encontrá-lo novamente. Até que ele encontra. Né? Por isso, a trégua. Né? E tem um final assim arrebatador. Né? Fica também a dica. Esse livro que eu acabo de ler, Quem é de Nós Outros, é o primeiro livro, o primeiro romance do Mário Benedetti, que o fez famoso quando jovem ainda. E assim, narra a história de um triângulo amoroso real, não idealizado. Né? A gente sabe que a realidade é sempre mais dura, é sempre mais cruel do que a poesia, né? E apresenta situações que... Então ele tenta, dentro do que seriam os caminhos reais ali, né? das necessidades humanas, da psicologia envolvida, dos desejos, das frustrações que as pessoas carregam, ele tentou equalizar ali o que seria, assim, uma relação. Vale muito a pena. Então ele divide o livro, que dá para ler numa tarde, viu? Muito tranquilo. Ele divide assim em 3 partes. Né? Então nós temos lá o Miguel na primeira parte, a Alicia, que é o pivô, na segunda parte, e na terceira o Lucas. Né? Cada um conta ali o seu modo de ver a situação, as suas agruras e as suas delícias. E eu gostaria de narrar aqui um pedacinho da primeira parte, né? do protagonista, o Miguel, que apresenta a história. Então, se me permitem, no fue tarefa fácil lograr que Alicia simpatizara con Lucas. Antes de vincularlo a nuestra amistad, yo le había hecho a Alicia un vívido resumen de sus cualidades.
pero ni el contacto teórico con estas, ni su posterior cotejo con la presencia física de Lucas interesaron a Alicia lo bastante como para fomentar en ambos una relación cordial. Ella estaba siempre de acuerdo conmigo y en desacuerdo con Lucas. Sus choques eran a veces tan violentos que solo por razones de educación no desembocaban en el insulto. Continúa. Yo sabía que era allí su testigo y que ellos también lo sabían y me valoraban como tal. Lo peor era, sin embargo, que no podía atribuirles culpa alguna desde que yo mismo me reconocía como secundario y conscientemente vegetaba a su sombra. Ele avança, né? E vamos lá. Sempre me ha fascinado essa capacidade de discernimento, essa espontânea discrição. Pero nunca he querido, ni hubiera podido, claro, ser como él. Comprendo que este es probablemente solo un síntoma de la más importante de mis imposibilidades, la falta de ambición e incluso de envidia. En el envidioso existe una voluntad, una actitud de esfuerzo o, en peor de los casos, de capricho, que indirectamente lo hace culto, laborioso, incansable. La envidia es el único vicio que se alimenta de virtudes, que vive gracias a ellas. Pero yo nunca he poseído ese don maravilloso. El éxito de los otros me ha afectado con frecuencia. Me conmueve a sí mismo el éxito que pude haber tenido. Pero no tengo celos del buen suceso ajeno, ni siquiera del éxito que pudo ser mío. Me golpea y duramente como comprobação de meu papel secundário. Nada mais que isso. Então a gente vê ali um personagem inseguro, né? Ele antecipou em muitas décadas esse questionamento da masculinidade, tal, que hoje em dia está em voga, né? Foi um pioneiro, o Benedetti. E mais um trechinho e a gente encerra, né? Porque é o seguinte, comentando aqui, eu senti aqui, imagina um enólogo que entende de vinhos, né? Que não é meu caso, mas que ele sente ali aroma de chocolate, notas tostadas e coisa e tal, né? Eu sinto aqui no Benedetti um quê de Fernando Pessoa, na medida em que ele se expressa de maneira diferente através dos personagens, mas é sempre ele. Muito interessante, né? A visão de mundo muda, mas é sempre aquela essência, aquele coração ali tentando apreender a realidade. E eu senti também, porque o Fernando Pessoa é antes, né? Depois eu consegui ver aqui trechos do Cidade dos Anjos ou Asas do Desejo, né? Aquele filme famoso, né? Primeiro alemão, depois americano, porque esse livro aqui é da década de 50, e os filmes são posteriores, e tem um quê? E principalmente, é engraçado, mas é verdade, o Twin Peaks, do David Lynch, né? No sentido de que a história vem caminhando de maneira linear, de maneira racional, e de repente um plot twist assim, que capota o carro, entendeu? E tudo fica muito louco, né? Então, vamos lá. O trecho eu tinha separado aqui, e é o seguinte. Ainda o Miguel. Hace una hora y media dejé de escribir convencido de que lo había dicho todo. Sin embargo, he releído línea a línea cuanto escribí este domingo y, ¿cómo pude ser tan cretino? No he mencionado a Teresa ni una sola vez, mas no es solo esto. He concluido pomposamente mi larga lamentación con un alarde estúpido de sinceridad. Pero, ¿estoy escribiendo para mí mismo, para ver más claro, para ser consciente? ¿O acaso alimento cierta esperanza, que no me atrevo a confesarme, de que alguien recorra alguna vez este cuaderno y todo mi relato tienda, por eso, a ser una tardía justificación, una defensa ante ese posible ignorado lector? ¿Estaré falseando yo también mi retrato íntimo, la verdad escrita acerca de mí mismo? ¿A quién pretendo engañar? ¿A qué posteridad? Tal vez hice bien en anotarlo todo. Esto de ahora se parece al odio. Por fin, pero entonces no existe el sacrificio. La verdad, ahora lo veo, me convierte en un crápula. He enviado a Alicia no para ayudarla a recuperar a Lucas, sino para ayudarme a desprenderla de mí, para poder sentarme tranquilamente en el sillón de Teresa
e também para liberar-me, graças a sua agradável ignorância, a su cuerpo tangible, a su simplicidad. Esto es lo cierto. Me pregunto si no habré hallado finalmente mi vocación, mi razón de existir. Porque soy el primero en asombrarme. No me incomoda sentirme cretino. Genial, genial. Para dizer o mínimo, né? E aí, uma edição muito bem feita, muito fácil de consumir. Ele conclui assim, vou traduzir enquanto leio. Sobre a Fundação Mário Benedetti. Criada pelo próprio autor, através do seu testamento, a Fundação Mário Benedetti está dedicada a levar adiante todas as ações inerentes à conservação, difusão e edição de sua obra. Tá aí, tudo bem. Entre suas finalidades está promover a literatura, desenvolvendo atividades tais como oficinas, concursos, recitais de poesia, conferências e todo projeto que beneficie o crescimento do âmbito literário e da projeção de criadores e criadoras. Também apoia o trabalho, a atuação de organizações defensoras de direitos humanos, em especial as dedicadas ao esclarecimento de casos de presos desaparecidos no Uruguai. Grande Mário Benedetti, tem o meu aplauso, a minha consideração. Muito obrigado.